Os essênios, que eram muito coligados não com a natureza, os essênios surgiram na superfície do planeta através de impulsos extraplanetários. Os essênios puderam aparecer neste planeta, na sua superfície, porque impulsos da constelação Cisne preparou o caminho deles para cá e possibilitou esta existência aqui. E esses impulsos dessa constelação se reuniram com energias intraterrenas e plasmaram isto em comunidades no Oriente Médio. E aí surgiram os essênios. E aqui diz o seguinte: estava escrito no grande plano cósmico que a energia irradiada de núcleos de vida consagrada e de pureza preparassem o caminho energético para a encarnação do Cristo e do sublime trabalho de redenção universal que aconteceria nessa área do planeta. Então, praticamente, esses essênios foram trazidos para a Terra, para a superfície da Terra, para preparar a vinda do Cristo, para preparar a encarnação do Cristo. E dessa forma, as comunidades essênias se distribuíram estrategicamente na Palestina e no Egito, e sua energia de consagração e pureza impregnou o plano etérico dessas regiões. Se não fossem os essênios terem vivido na Terra essas coisas, nós não poderíamos nem falar em consagração. Poderíamos falar nas coisas que falamos e não poderíamos estar preparados energeticamente, estamos preparados como essências para viver tudo isso que procuramos e buscamos viver. Vórtices energéticos construídos pelos essênios em seus templos, construídos em cavernas, polarizaram em luz as correntes telúricas que nutriam de energia essas regiões. Então eles tinham também uma função energética quase física. Aquelas regiões que não se sabe o que teria acontecido com elas se não fosse a presença dos essênios lá por um tempo, não é? Isto foi energizado nos planos etéricos, astral e mental por essas presenças. Um representante da energia essênia no planeta foi João Batista. E seu trabalho preparava caminho nos níveis etérico, astral e mental humano do povo judeu para receber em seu seio a encarnação do Cristo.